Queremos parabenizá-los por estar neste momento conosco. A você que nos ouve através da internet também, receba o nosso carinho, o nosso abraço. E neste horário nós vamos abrir as nossas Bíblias. Nós estamos encerrando o mês de abril, onde muitos temas foram abordados, e encerrando esse mês de abril, quero compartilhar com você mais uma vez sobre um tema importantíssimo, e a saúde emocional do cristão. É algo muito interessante. Saúde emocional do cristão. Nós nos tornamos cristãos pela conversão a Cristo, nos entregamos a Ele, e quando nós nos tornamos cristãos, não significa que nós não teremos mais emoções negativas, pensamentos também negativos, que nós não teremos tristezas, angústias, depressão ou algo dessa natureza. Mas mesmo tornando cristãos que nós somos, ainda continua conosco a velha natureza, o agir da nossa natureza contaminada. E essas duas naturezas lutam dentro de cada um de nós para trabalhar, para uma natureza para dificultar a saúde emocional e a outra natureza para tentar ativar essa saúde emocional. Saúde emocional é algo interessante. E enquanto a gente vai para Filipenses, capítulo de número 4, verso 8, Filipenses 4 e 8, há uma pergunta interessante que eu queria deixar com você, não precisa me responder. Mas você se considera uma pessoa emocionalmente saudável? Você se considera uma pessoa emocionalmente saudável? Antes de você responder, pense um pouco, pare e pense um pouco sobre os âmbitos da sua vida, no sentido profissional, familiar, religioso e social. A saúde emocional, ela é caracterizada pela capacidade que nós temos de controlar, de gerenciar as alterações do comportamento e dos sentimentos que vão influenciar as nossas atividades cotidianas. Então vamos para Filipenses capítulo 4, verso 8. O apóstolo Paulo está chegando na conclusão desta carta que ele escreve da prisão de Roma. E ele diz, finalmente, para concluir a sua carta, finalmente, irmãos, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor, nisso pensai. Há uma outra tradução que diz assim: encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Mas há uma outra tradução do mesmo texto que diz assim: firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, nobre e direito.
pense em coisas que sejam puras e agradáveis, e detenham-se nas coisas excelentes. Pense em todas as coisas pelas quais você possa louvar a Deus. E finalmente, outra tradução diz assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém. Saúde emocional. Paulo, escrevendo esta carta, ele quer trazer isso aos pensamentos dos irmãos, que a nossa vida, aquilo que nós colocamos na nossa mente, determina o que nós sentimos e determina o que nós fazemos. Em resumo, tudo que nós pensamos influencia no que nós sentimos e influencia nas nossas ações. Portanto, nós temos os pensamentos, os sentimentos e as ações, as decisões que vêm para a nossa vida. A saúde emocional, ela é tão importante, inclusive, quanto a saúde física que nós temos. Portanto, é preciso que eu e você cuidemos muito bem das duas de uma forma paralela: saúde física e saúde emocional. Segundo os especialistas, as nossas emoções, que são resultado do que nós pensamos e nós sentimos, as nossas emoções do nosso dia a dia, ela vem pautada na nossa vida para direcionar tudo isso. E pelo menos catalogadas até hoje, são mais ou menos 37 emoções catalogadas que nós convivemos no dia a dia das nossas vidas. Então, o nosso pensamento, dentro da saúde emocional, o nosso pensamento vai revelar o caráter de quem nós somos. E quando o escritor que escreveu o livro de Miqueias, capítulo 2, verso 1 e 2, ele fala contra aqueles que planejam as obras malignas durante a noite, no seu pensamento, fica pensando, maquinando, e levantam-se de madrugada para executar esses pensamentos. Então, os pensamentos e os planos de uma pessoa, eles vão refletir o seu caráter. Os pensamentos ruins vai levar às más ações. Eu já disse isso aqui, vou repetir. Alguém escreveu de que nós não podemos impedir que as andorinhas voem sobre nossas cabeças, mas nós podemos impedi-las de fazer ninhos na nossa cabeça. Vou repetir, nós não podemos impedir de que as andorinhas voem por sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir delas fazer ninho nas nossas cabeças. Isso também vale para a nossa saúde emocional. Isso quer dizer que nós não podemos impedir de vir pensamentos negativos, pensamentos maus, pensamentos ruins na nossa mente. Mas como disse a Cora Coralina, nós não podemos puxar a cadeira e convidá-los para sentar junto com a gente. Nós não podemos deixá-los alojar na nossa mente, na nossa vida.
Então, na nossa mente, nós podemos pensar em coisas boas ou coisas ruins. Não há possibilidade nenhuma na mente humana de nós alojarmos pensamentos ruins e pensamentos bons simultaneamente. Não tem como conviver esses dois pensamentos. Então, para que eu possa desenvolver uma saúde emocional tranquila, eu preciso, como nós já falamos, eu preciso fazer uma faxina na minha mente daquilo que não é saudável, daquilo que traz tristeza, traz angústia. Agora, a nossa mente é a parte do ser humano que se incumbe do pensamento e consiste dos sentimentos e das tomadas de decisão. Agora, é muito interessante nós olharmos para a palavra de Deus e descansarmos nisso. A Bíblia registra, por exemplo, lá em Marcos, capítulo 7, do versículo 20 até o versículo 23, e simultaneamente também em Mateus 15, 19, que as más ações começam no pensamento e que do coração procedem os maus pensamentos. As coisas erradas começam a ser concebidas com um simples pensamento. E às vezes nós vamos permitindo que a nossa mente acolha a cobiça, a inveja, o ódio, a vingança, o egoísmo. E isso vai nos levar a cometer pecado cada vez maior. E nós precisamos mudar, então, o foco do nosso pensamento. Alguém, na sua pesquisa, descobriu que antes da entrada do pecado no mundo, quando Deus criou Adão e Eva, naquele período do jardim, a saúde emocional dos seres humanos de Adão e Eva era 100% tranquilo. Eles não tinham medo, eles não tinham vergonha, eles não tinham tristeza, eles não tinham ansiedade, eles não tinham depressão, não tinha nada disso. Mas depois da entrada do pecado no mundo, a saúde emocional do ser humano complicou. Se você olhar lá para Gênesis 2, 25, você vai conferir isso que eu disse para você. Eles andavam juntos, eles não tinham nada dessa situação. Não tinham medo, não tinham vergonha, não tinham ansiedade, não tinham tristeza. Era só alegria, era só serenidade. Mas quando você vai para Gênesis 3 e 7... e quando o pecado passou a existir, a saúde emocional do ser humano foi afetada. E ele passou a ter medo, passou a ter vergonha, passou a ter culpa, passou a ter tristeza, passou a ter ansiedade, passou a ter depressão. E, sem dúvida alguma, isso tem chegado até os nossos dias. Agora, o interessante nós olharmos para as Sagradas Escrituras é que nós podemos mudar a história. Nós precisamos, como a orientação do apóstolo Paulo, nós precisamos firmar os nossos pensamentos naquilo que é verdadeiro, naquilo que é nobre, naquilo que é direito. Nós precisamos pensar em coisas que sejam puras e agradáveis. Agora, é importante saber também, irmãos e amigos, quando as pessoas se tornam cristãs, pela conversão que eu disse no início, Deus modifica o nosso coração. E esse processo de mudança continua dia após dia, se nós assim permitirmos que o Senhor continue mudando. Há um louvor que diz: recebi o novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado. Então Deus transforma o nosso coração.
E, gente, é interessante quando você se torna crente em Cristo Jesus pela conversão em Cristo. Deus não somente nos dá um novo coração, mas olha que interessante. Olha comigo para 1 Coríntios. Primeira carta que Paulo escreve em Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Verso 14, ele diz assim: ora, o homem natural, ou seja, o homem que não é espiritual, que não é convertido, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, quando da conversão em Cristo, nós recebemos um novo coração e o discernimento espiritual. Mas olha que interessante, no versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Agora, olha para o versículo 16 de 1 Coríntios, capítulo 3. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos o pensamento de Cristo. Então, a partir do momento que há uma conversão em mim e em você, Deus não somente faz um transplante de coração, mas Ele também faz em nós um transplante de mente, de pensamento. Nós acabamos recebendo a mente de Cristo dentro de cada um de nós. E aí nós vamos ter uma saúde emocional. Precisávamos ter uma saúde emocional equilibrada. Mas olha que interessante, Filipenses capítulo 2, verso 5, pertinho aí. A partir disso, Paulo escreve em Filipenses capítulo 2, verso 5. De sorte que haja em vós a mesma emoção, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, quando acontece isso, quando nós trabalhamos essa parte emocional nas nossas vidas, nós vamos descansar nisso e termos uma saúde emocional controlada. Quando você olha para a carta que Paulo escreve a Tito, capítulo 1, verso 15, ele diz assim: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminadas. Então, o que a gente entende aqui? Que algumas pessoas veem o bem ao seu encontro, ao seu redor, enquanto outras não veem nada além do mal. Agora, qual que é a diferença disso aqui? É que nossas almas, nossas vidas, se tornam filtros, através dos quais nós percebemos a bondade ou a maldade existencial. Então, os puros, aqueles que têm a Cristo no controle das suas vidas, vão aprender bem cedo na sua vida a bondade e a pureza, mesmo neste mundo maligno. Mas as pessoas que não têm Cristo, as pessoas corruptas e incrédulas, elas vão encontrar o mal em tudo que vê. Porque suas mentes, os seus corações, vão fazer elas ficando cada vez mais nesse sentido. Fazem dela mesmo o bem que vê e ouve. Então, nós estamos pensando nesse sentido. E eu preciso trabalhar a respeito da minha vida. Então, precisamos entender, para termos uma saúde emocional equilibrada, que tudo que nós fazemos vai gerar consequência. E o Arthur falou em Capinópolis domingo que uma ação gera uma reação gera uma ação, e nesse sentido. Então, nossos pensamentos são muito importantes para Deus. E sabe o que é interessante? Eu e você podemos controlar os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos vão guiar os nossos sentimentos e que vão guiar as nossas ações. Então, quando nossos pensamentos estão inclinados para o mal,
Isso vai levar a consequências drásticas nas nossas vidas. Então, quando nós focamos os nossos pensamentos naquilo que é saudável, naquilo que é bom em Jesus Cristo, nós fazemos o que agrada a Deus. Então, os pensamentos de Deus, eles são maiores que os nossos. E Deus sabe de todas as coisas, não resta dúvida. Os seus planos são perfeitos. Agora, o Espírito Santo que vai nos ajudar a submeter o nosso pensamento a Deus, aprendendo a ser mais como Jesus. Quando nós lemos o Salmo 139, verso 1 e 2, diz: Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Então nós precisamos tomar cuidado com os nossos pensamentos. E Deus, Ele nos deu a capacidade de raciocínio, para que nós possamos usar da melhor maneira possível, de modo a agradar ao Senhor. Então, pensamentos fixos em coisas negativas e ruins, em maldade, em ganância, em prazeres e em tantas outras inclinações, vai gerar atitudes que terminam e culminam nos afastando cada vez mais de Deus, o nosso Criador. 5 minutos para a gente encerrar. Interessante nós podermos olhar para as Escrituras Sagradas e entender tudo aquilo que nós queremos pensar. Vamos concluir então. Para que nós possamos ter uma saúde emocional saudável, nós precisamos estar atentos acerca dos perigos de um pensamento negativo. Segundo os mais renomados psicólogos e psiquiatras dos nossos dias, eles acabam concordando com o apóstolo Paulo aqui em Filipenses 4 e 8, de que as virtudes que são encontradas nesse texto é de grande valia por algumas razões. Primeiro, precisamos alimentar nossa mente com aquilo que é verdadeiro. Ou seja, o que não é falso, o que merece confiança, que é genuíno e é real. Paulo, escrevendo em Romanos 12, 2, diz que nós precisamos transformar a nossa mente. Então, precisamos, para ter uma saúde emocional saudável, nós precisamos alimentar a nossa mente com aquilo que é respeitável, que corresponde a ser honrado ou ser atraente no sentido moral. Para termos uma saúde emocional equilibrada, nós precisamos alimentar a nossa mente com aquilo que é justo. E Paulo diz aqui, aquilo que se refere a quem é reto diante de Deus e dos homens. E para termos uma saúde emocional equilibrada, nós precisamos alimentar a nossa mente com aquilo que é puro. Diz Paulo aqui em Filipenses. Aquilo que remete à pessoa de caráter altamente moral. E para termos uma saúde emocional equilibrada, nós precisamos alimentar a nossa mente com aquilo que é amável, diz o apóstolo Paulo. Da ideia de algo admirável, de algo agradável, algo de ver, algo de pensar. Mas para termos uma saúde emocional equilibrada, precisamos alimentar a nossa mente com aquilo que é de boa fama. Isso quer dizer de boa reputação, ou seja, o que soa bem aos nossos ouvidos. Mas para termos uma saúde emocional equilibrada, nós precisamos alimentar a nossa mente com aquilo que é virtuoso. Aquilo que fala de excelência moral. E para termos uma saúde emocional equilibrada, precisamos alimentar a nossa mente com aquilo que é louvável. É algo que merece ser recomendado. Então, nós somos informados que a paz de Deus, depois que nos alimentamos a mente com essas coisas, a paz de Deus que excede todo o entendimento, diz Paulo aqui em Filipenses 4 e 7.
Ela vai guardar as nossas emoções e vai guardar os nossos pensamentos. Portanto, amados irmãos, irmãs, sem dúvida alguma, nós entendemos por saúde emocional como a habilidade, capacidade da pessoa em lidar com as suas emoções, identificar, compreender suas emoções e os seus sentimentos pela mesma forma. Agora, esta capacidade de lidar, ela é singular. Quer dizer que cada pessoa vai experimentar, cada pessoa vai vivenciar a saúde emocional à sua maneira. E isso, a partir das vivências que essa pessoa teve durante a vida, durante a sua história, as suas relações que ela constituiu, até mesmo dos contextos do meio em que ela vive. Então nós podemos desenvolver uma saúde emocional equilibrada e podemos lidar com isso. Eu espero que você possa estar compreendendo que é muito importante nós mantermos em dias como nós estamos vivendo, onde há tantas pessoas com o emocional abalado, com tantas tristezas, com tantas angústias, mas que nós possamos saber administrar as emoções, administrar aquilo que nós colocamos no nosso pensamento, através das janelas que entram, as janelas do olho, as janelas do ouvido, as janelas da nossa própria mente, e nós precisamos aprender com o Senhor Jesus Cristo, que foi a pessoa mais equilibrada, que teve uma saúde emocional mais tranquila e mais equilibrada de todos os tempos, de todas as épocas. Que Deus possa trabalhar as nossas mentes, os nossos sentimentos, para que nós tenhamos ações boas. Deus possa fortalecer a nossa saúde emocional. Assim como nós cuidamos da nossa saúde física, Deus possa cuidar também da nossa saúde. Nós também podemos cuidar da nossa saúde emocional, não deixando ser vencidos pelos problemas, mas diante das vicissitudes que a vida oferecer, vamos manter de pé, acreditando, pedindo a Deus para nos dar uma saúde emocional saudável, equilibrada, não só para o nosso bem-estar, mas também para o bem-estar daqueles que estão ao nosso redor. Nós vamos conviver com as dificuldades e lutas até o dia quando Cristo voltar. E aí Ele vai restaurar de novo a nossa saúde emocional. E aí nós não teremos mais dificuldades. Voltaremos lá no período em que Deus formou o jardim, onde as emoções serão saudáveis, onde Deus vai tirar de nós todas e quaisquer pensamentos negativos, aquelas 37 emoções que surgem nas nossas vidas. Deus vai transformar e vai nos dar uma paz interior. Que a sua saúde emocional seja bem tranquila no final desse mês, no início do novo mês. E quando surgir algum pensamento que venha fazer com que você fique doente emocionalmente, peça a Deus para poder deletar isso e você possa ter o seu coração saudável em nome de Jesus. Deus assim nos fortaleça e nos abençoe cada dia. Amém.